Ateísmo e cristianismo, certamente antagónicos, mas será que podemos estabelecer algum terreno comum? Respondemos de formas opostas, mas temos interesse pela mesma pergunta. O nosso convidado de hoje é ateu e chama-se João Pedro Batista, constitucionalista e estudante de filosofia. O meu nome é Henrique Guerreiro e bem-vindos ao 10º episódio do Razoavelmente. Bem-vindos de volta ao Razoavelmente. Nestes tempos de Covid tem sido um pouco mais difícil agendar gravações. No entanto, graças a Deus estamos de volta e em grande, porque nos próximos 5 podcasts vamos falar sobre ateísmo e cristianismo. O nosso objetivo vai ser compreender como é que o cristianismo é visto aos olhos de um ateu, começando hoje em particular por conhecer o nosso convidado, João Pedro Batista, e estabelecer algum terreno comum, porque, como eu dizia na introdução, embora tenhamos respostas radicalmente diferentes, estamos interessados e respondemos à mesma pergunta. Vamos ouvir e espero que gostem. Muito bem, hoje temos aqui connosco o João Pedro, que se apresenta como um ateu, sendo o primeiro ateu que é convidado do nosso podcast, que pode-se dizer que é uma honra. E queria perguntar aqui ao João Pedro, primeiro para se apresentar aqui brevemente e falar um bocadinho do seu percurso de vida e como é que ele chegou à conclusão do ateísmo e como é que isso impacta a sua vida também na prática. Boa tarde, Henrique. Obrigado pelo convite. De facto, é com todo o gosto que estou aqui para partilhar algumas ideias sobre esta matéria que acho bastante interessante. Eu sou formado em Direito, sou magistrado, é essa a minha ocupação profissional. Embora agora também esteja a fazer uma pequena aventura na área da filosofia, através estou a frequentar o curso de filosofia. Porquê é que sou ateu ou como é que cheguei ao ateísmo? É-me difícil responder a isso. Eu creio que nunca fui verdadeiramente crente. A minha família, embora se intitule crente, na verdade não pratica, não tem uma fé ativa. Chamado crente nominal. Nominal, precisamente. Eu nunca tive uma educação religiosa, nunca frequentei escolas religiosas. E verdadeiramente nunca senti que acreditasse. Também, durante muito tempo, nunca me questionei sobre isso. A partir de certa altura comecei a pensar e interessei-me com o próprio interesse na filosofia, que já vem de trás, e de facto não senti, nunca tive nenhuma experiência religiosa que desencadeasse uma crença, nem nunca encontrei propriamente nenhuma argumentação que me convencesse a adotar uma crença religiosa. Portanto, o meu ateísmo é o resultado de uma ausência de fé natural, vá lá, ou de um convencimento racional ou cognitivo. Em que medida é que ela impacta a minha vida? É difícil dizer, não me é indiferente. A questão eu acho as questões religiosas muito, muito interessantes. De facto, elas estão ligadas à essência do humano, quem nós somos, porque estamos aqui, se é que estas perguntas fazem sentido, mas elas podem ser colocadas e nós colocamos e a religião dá uma resposta a elas, verdadeira ou falsa, dá uma resposta e, portanto, é uma proposta que deve ser tomada em consideração, ainda que, no final, chegamos à conclusão que não há propriamente, que as perguntas em si podem até nem fazer sentido, não há nenhuma razão pela qual estejamos aqui, nem há nenhum sentido, mas a religião apresenta uma proposta e isso eu acho que é interessante discutir. De resto, em termos do meu comportamento, imagino que não seja, eu não tenho práticas religiosas, portanto tem esse impacto, mas convivo bem com as práticas religiosas, pelo menos algumas. Há outras que eu acho negativas e que têm uma consequência negativa nas nossas sociedades. Basicamente é isto. Muito bem, de facto, disse aí, por exemplo, que a religião fazia algumas questões que são importantes de responder e isso é uma coisa que nós temos em comum, não é? Nós, as pessoas que são crentes e as pessoas que não são crentes, os ateus clássicos, nós achamos que estas questões são importantes e oferecemos respostas diferentes para essas questões, não é? E eu estava aqui a pensar, e acho que era importante começarmos também assim um bocado a nossa conversa,
se podia partilhar alguns outros pontos, alguns dos pontos que considera importantes, que estas posições do cristianismo clássico ou do teísmo clássico com o ateísmo clássico, digamos assim, têm em comum. Porque, de facto, hoje em dia existem outro tipo de posições, relativismo, pluralismo, que parecem ser um pouco incompatíveis tanto com o teísmo clássico como com o ateísmo clássico. E acho que, embora cristãos e ateus, ou teístas e ateístas, ateus, estejam em lados opostos do debate, eles também têm alguma coisa em comum importante. E será que podia falar um bocadinho sobre isso, da sua perspectiva? Sim, vou tentar. De facto, eu acho que há, de certo modo, um património comum a ateus e ateístas, vou chamar crentes para ser mais fácil, na medida em que eles se posicionam em pontos diferentes relativamente à mesma realidade e procuram, muitas vezes, responder a questões que são semelhantes, aquelas que eu enunciei. Eu acho que qualquer ser humano que se preocupe com, não apenas com as coisas comezinhas da vida do dia-a-dia, mas que decida questionar-se um pouco mais profundamente sobre se há um sentido para a vida, porque é que nós estamos aqui, porque é que nós existimos pura e simplesmente, a questão da existência de um Deus, de uma entidade criadora, faz todo o sentido. E, portanto, é normal que tome posição sobre ela e que tente verificar se essa hipótese explicativa é uma hipótese que é, relativamente ao qual é racional ou faz sentido que eu a adote e que tenha uma crença nela. Crença no sentido de achar que ela é verdadeira, não no sentido agora de fé impalpável ou incontrolável. Há um aspecto que eu acho que é comum, que é há uma dimensão racional para quem queira discutir estas questões dessa forma. E isso une-nos, embora também haja, de facto, uma divisão radical, porque nós oferecemos respostas opostas, ou pelo menos inconciliáveis, à mesma pergunta. E quando digo opostas, aproveito para fazer uma distinção que eu acho que é importante dentro do ateísmo, até para enquadrar melhor aquilo que eu acho. O ateísmo, na minha perspectiva, ou pelo menos aquela em que eu me revejo, não faz uma afirmação positiva de um facto negativo, ou seja, ou melhor, ele faz, mas no seguinte sentido: nós afirmamos que Deus não existe, não porque tenhamos uma prova conclusiva, demonstrativa da inexistência de Deus, no sentido de que é necessário que Deus não exista. Não é, há quem o diga, não é o meu caso. O que eu digo é que eu não tenho provas concludentes da existência de Deus e, por defeito, eu não devo acreditar em algo para o qual cuja natureza é uma natureza não comum. Eu não devo acreditar em algo sem ter uma prova conclusiva de que isso que afirmo é verdadeiro. Quem afirma algo é que deve aduzir razões para demonstrar que algo existe. Não é quem diz que esse algo não existe que tem que provar que isso não existe. Nós não usamos esse critério para praticamente nada na nossa vida. Quem não acredita no Pai Natal não tem uma prova conclusiva que ele não existe. Simplesmente não tem provas conclusivas de que ele existe. E eu creio que um crente usa esse critério por defeito. Não havendo uma prova de que algo existe, se a experiência não revela, se não há argumentos sólidos, eu não parto do pressuposto que essa coisa existe. E, portanto, o ateísmo não afirma uma verdade positiva relativamente a um facto negativo. É este o meu ponto. Ver-se-ia naquela ideia que um ateu bastante famoso partilhou, que é: se me disserem que existe uma chávena de chá a orbitar, penso que era Júpiter, não me lembro qual é que era o planeta, eu vou dizer que essa chávena de chá de facto não está a orbitar Júpiter, mas eu não tenho nenhum argumento para de facto provar que a chávena de chá não está lá. Seria um bocado este tipo de precisamente, pensamento. Quer dizer, quem afirma a existência de uma entidade, em princípio é que deve demonstrar que ela existe. Porque os medievais falavam na chamada probatio diabólica, que é o tipo de prova de factos negativos. A prova de um facto negativo exigiria
o esgotamento de todas as probabilidades possíveis e imaginárias da existência. Eu teria que procurar em todos os lugares possíveis e imaginários algo que ainda por cima é algo cujos contornos eu não conheço pela experiência e, portanto, torna-se impossível. Tal como, também já não sei quem é que deu o exemplo, também não sei se existe isto fosse melhor que o inglês de God, também não sei se existe um Gog. Um Gog poderia ser uma entidade exatamente igual a Deus, mas que era um núcleo de bronze que estava fora do espectro visual de qualquer sentido. Como é que eu provo que ela não existe? Ninguém consegue provar que ela não existe. Eu posso formulá-la de tal forma que ela se torna infalsificável. Portanto, não podem exigir provas de algo que não existe nesse sentido. Uma das discussões às vezes entre os cristãos e os ateus é precisamente que há cristãos que vão dizer que de facto e não vamos entrar hoje nesse debate, mas que a existência de Deus não é infalsificável e que existem argumentos tão bons, decisivos, conclusivos, como estava a dizer, que nos façam acreditar em Deus. E aí depois a discussão evolui e torna-se bastante interessante, né? Mas é muito interessante perceber qual é que é a sua... Pronto, o que estava a dizer do motor que o faz ter a sua posição. Mas só para precisar este aspecto, talvez não iremos por aí, mas só para deixar isso claro, na minha perspectiva, não significa que seja comum a todos, isto que eu estou a dizer, ou seja, isto é uma questão de ónus da prova, ou seja, na ausência de prova conclusiva, o meu ponto de partida é não assumir que Deus existe, que não é a mesma coisa que dizer que Deus não existe, é não assumir que Deus existe, mas isso permite-me dizer, sustentar a afirmação que Deus não existe, com base na ausência de prova, não sei se me estou a fazer compreender. Sim, estou a perceber a ideia. Isto não é agnosticismo. Agnosticismo, como o próprio nome indica, é a gnose, ou seja, é aquilo sobre o qual não pode haver conhecimento. E, portanto, o agnóstico é aquele que diz que a questão da existência de Deus é incognoscível. E, portanto, eu nunca estarei mais longe nem mais perto do conhecimento, porque o conhecimento é impossível. Seja porque nós não temos um aparato intelectual que nos permita ter conhecimento, seja porque a questão é intrinsecamente incognoscível. Portanto, não há coincidência entre as coisas, embora às vezes se possa entender o agnosticismo como a posição de dúvida de non liquet, ou seja, há argumentos no sentido que Deus existe, há argumentos no sentido de que Deus não existe e, portanto, eu suspendo o julgamento. Eu acho que não é isso. Não é isso. Ok. Por isso é que eu introduzi o João Pedro como sendo o primeiro ateu a vir ao nosso podcast. Espero que tenham gostado desta primeira curta introdução. O Terreno Comum já está preparado assim para a continuação de uma boa conversa e no próximo episódio vamos ouvir o que é que o João Pedro acha dos argumentos a favor da sua posição, a favor do ateísmo. Nomeadamente o argumento que ele acha mais forte e também um argumento que, embora popular, ele não considera que seja um bom argumento. Portanto, fiquem atentos e até à próxima.